Convido você a abrir a Bíblia no Salmo 22, verso 1, que equivale à expressão Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão foi que Jesus usou lá no alto da cruz. O Salmo 22 foi um salmo profético. O que aconteceu lá na cruz, em seu todo, aí está revelado passo a passo. A aflição, a angústia, lançar sorte sobre sua túnica e, acima de tudo, a grande transição após, sim, ouve-me, constam lá no Salmo 22, verso 22. Em Israel, o número 22 é o mais sagrado de todos, porque revela a força da palavra criadora de Deus. Creio que é por essa razão que existem 22 capítulos no livro do Apocalipse de João, o último livro da Bíblia Sagrada, onde se completa tudo o que tinha de ser escrito e nada mais existe para ser acrescentado, nem um ponto, nem uma vírgula sequer. 22 também aqui designa plenitude, tanto quanto o número 7 equivale a perfeição e totalidade. Como de outro modo poderíamos explicar a transição manifesta nas palavras de Jesus: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Para no final dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Como? Por que a repentina paz apoiada no contrário? Deus fortaleceu a Jesus e lhe revelou: agora tu vens para junto de mim, pertences a mim. Teu sofrimento chegou ao fim. Para melhor compreensão do assunto, então Deus usa o salmista para narrar essa profecia. Constatar-se que antes do versículo 22, depara-se com um mundo completamente diferente daquilo que segue após o verso 23. Antes do verso 22 existe somente sofrimento e cruz. E após o verso 22, libertação e paz. Ou seja, a verdadeira proclamação daquilo que é a salvação. Deus meu, por que me desamparaste? Por que será que Deus desamparou a seu amado filho? Existem antissemitas que dizem, aí vocês veem, esse é o Deus cruel dos judeus, enquanto Jesus é amor e bondade. Tal afirmação está completamente errada. Jesus carregou a nossa culpa, o nosso pecado. O que é culpa e pecado? Nada mais é senão separação de Deus. Pecado nos separou de Deus, nos afastou de Deus. Então, ele não pôde se afastar de Deus, pois nesse caso seria pecador também. Por isso o Pai se afasta dele para que Jesus viva na própria carne e espírito a nossa separação de Deus, sem se tornar pecador, obviamente. Então, desesperado, ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? 3 horas de trevas de morte. Até o sol perde o seu brilho. Toda a criação está agonizando. Este é o efeito devastador do pecado. Jesus vive esta realidade até as profundezas do seu espírito. Ele não é pecador, mas Deus se afasta dele. Esse é o segredo da frase: meu Deus, por que me desamparaste? Por que ele diz meu Deus,
Na Bíblia sublinham e enfatizam. Então Jesus quer acentuar, nesse caso, a sua fé. Tu és meu Deus. E simultaneamente ele acentua a desesperadora experiência pela qual ele estava passando lá no Gólgota. Tudo ele consegue, isso seria insuportável. O cárcere do pecado a que nos levou Adão e Eva após sua queda, e o nosso pecado fez o nosso Deus virar o rosto do seu amado Filho. Ele foi desamparado para darmos proteção, e por nós se fez pecado para darmos retidão. Deus ao seu querido Filho deu o rosto, desviou nessa ocasião solene quando Cristo nos salvou. Tudo isto Jesus experimenta na sua própria carne, todavia sem ter conhecido o pecado. É um crime, blasfêmia de uma seita afirmar que Jesus herdou a natureza adâmica. Um absurdo. Ele nasceu no ventre de Maria, mas isso não significa dizer que ele foi contaminado pelo germe do pecado. Ele nunca pecou, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não se separou do Pai jamais, mas o Pai se afastou para que ele pudesse carregar a minha culpa, a tua culpa, a nossa culpa. Por isso sofreu até a extrema profundeza das trevas da culpa, da separação de Deus, sem por isso tornar-se pecador. Unicamente ele sofreu em favor do nosso resgate. E lá ele exclama: tenho sede. Isso soa simples e comum, mas não é tão comum assim. Com certeza Jesus tinha muita sede. Pensemos o que significa ser crucificado, a perda de sangue, constantes vômitos, a vida apagando-se lentamente, a sede torturante. Jesus sente tudo isso até as últimas profundezas de seu corpo. Por que o corpo é tão importante? Porque na Bíblia, corpo, alma e espírito formam uma unidade inseparável. Jesus é verdadeiro ser humano, não somente verdadeiro Deus. Ou seja, ele é 100% homem, mas ele nunca deixou de ser 100% Deus. Ele é 100% divino e tornou-se 100% humano. Mas nem por isso deixou de ser a estrela da astronomia, a rocha da geologia, o leão e o cordeiro da zoologia, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas ele sofre, eu não digo martírio, não gosto dessa expressão, porque não assenta para Jesus. Ele sofre morte de cruz, lenta, uma morte que ele experimentou. A sede o castiga ainda mais, mas está acima de tudo sequioso por plenitude, por justiça, pelo reino do Pai. Sua sede anseia ver tudo cumprido, que prevaleça a justiça de Deus e que a nossa reconciliação com Deus seja de fato alcançada. Jesus agora está sequioso para estar com o Pai pelo seu reino e pelo fim da sua morte. Ofereceram-lhe uma bebida muito ruim, deram-lhe fel por mantimento, e na minha sede deram a beber vinagre. O que ele bebeu? Bebeu vinagre. Negou-se aliás, ele não bebeu foi nada, perdão. Negou-se a tomar o vinho com bilis, por ter efeito anestésico. Por isso que ele não podia tomar fel por mantimento, que tinha o vinho misturado com bilis e que tem um grande efeito terapêutico para aliviar a dor. Jesus quis sofrer o castigo todo sem que fosse atenuado. Bilis lembrava as ervas amargas da Páscoa. Nós comemos ervas amargas no sentido espiritual, que eu não sou nenhum judeu até hoje come erva amarga, em memória do amargo cativeiro do Egito. Ei-lo ali, Jesus, pendurado na cruz, com as piores dores imagináveis, sem nenhum alívio, sem nenhum anestésico. Ele quis sofrer tudo até a extrema profundeza da dor. Se você tiver de arcar com um penoso, Jesus teve sofrimento ainda maior, e nada tomou para aliviá-la. Não aceitou bilis com vinho, que seria a negramina que alguém utiliza
quando sofre uma pancada no seu corpo. Verdadeiramente as nossas dores ele levou sobre si. Ele também disse: não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Existe um terceiro motivo para Jesus negar o vinho. Em Levítico capítulo 10, consta que num sacrifício o sacerdote não deve tomar vinho. Em Hebreus lemos que Jesus é o sumo sacerdote por toda a eternidade. Na cruz ele é simultaneamente sacrifício e sacerdote, por isso a proibição vale também para ele. Este é o terceiro motivo pelo qual ele não aceitou vinho misturado com bilhas, que equivale a ervas amargas, e as ervas amargas simbolizam o seu sofrimento. Por isso o irmão Luiz Soares foi correto em retirar essa estrofe do hino de adoração do nosso hinário, que diz: entram ervas amargosas nessa festa sem igual. Não há necessidade, porque a erva amargosa simboliza o sofrimento que o nosso amado Salvador padeceu sob Pôncio Pilatos. Jesus foi também uma pessoa, não somente Deus. Eu gostaria que todo o povo adventista ouvisse essa verdade bendita que aqui é proferida. Foi uma pessoa sensível, alma e corpo. O homem é triuno. Jesus tinha corpo, quando ele disse: sacrifício tu não quiseste, mas corpo me preparaste. Ele possuía uma alma como nós possuímos, porque ele assim disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Velai comigo. Ele tinha também um espírito, porque diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como pode teólogos querer negar essa verdade de que o homem é espírito, alma e corpo, se Jesus, ao se encarnar, ele era corpo, alma e espírito? A lei foi cumprida cabalmente e a ira de Deus aplacada. Deus, na sua lei, exigia a perfeição. Com o Sermão da Montanha, Jesus revela a todo o povo o que Deus espera de nós. O conteúdo do Sermão do Monte pode ser resumido numa só frase: você deve ser perfeito como Deus, se realmente deseja entrar no seu reino. Essa é a ideia central do Sermão do Monte. Nele ainda existe muito mais a ser considerado, porém a ideia central é essa. Isso deixa bem evidente que ninguém pode entrar no reino de Deus mediante suas obras, se não for através da obra perfeita de Jesus Cristo, realizada de uma vez por todas no madeiro. O mais importante de tudo é que o peso que Jesus suportou na cruz excedeu em muito o peso de montanha de iniquidade da humanidade inteira. Por isso cantamos: foi amor, divino amor, fiel verá sem fim aquele amor que o Salvador levou à cruz por mim. E ele realizou uma obra completa. Um absurdo dizer que os nossos pecados terão que ser transferidos para o diabo. Só cabe na cabeça de um jumento esse ensino diabólico de que os nossos pecados serão transferidos para Satanás, sendo que os nossos pecados já foram lançados no mar do esquecimento. E Jesus carregou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. E os nossos pecados, como diz o himnógrafo, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Toda a lei de Moisés, interpretada por Jesus no monte, foi cumprida na cruz. E por isso Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a sagrada lei de Deus, ele quis dizer com isso. E ele nos mostra o caminho certo para a vida na verdade de Deus. Essa é a sagrada lei. Lei esta cumprida por Jesus em palavra e em espírito. Sim, está consumado. E a ira de Deus contra nós no mesmo instante foi abrandada. Jesus atingiu o alvo. Ele viveu para morrer. Nós todos vivemos para morrer. A maneira com que hoje são praticadas a autorrealização e a crença nessa vida só pode ser qualificada como desastrosa idolatria.
Nós todos, sem exceção alguma, temos a morte à nossa frente. Ninguém vive por longo tempo nesse mundo. Nossa vida é comparável a uma nuvem que ora aparece e logo desvanece. É como a erva que cresce de madrugada vicege e floresce, à tarde murcha e seca. A trajetória que percorremos infalivelmente chega ao fim, ou para a morte eterna, ou para a condenação, ou para morrer com Jesus Cristo e ganhar dele o seu reino. Jesus vive para morrer, para que nós alcançássemos o perdão dos nossos pecados e, por conseguinte, a vida eterna e um lugar garantido nas paragens celestiais. Como eu gostaria de ficar até a Voz do Brasil aqui hoje, discorrendo nesse assunto tão magnífico. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.